Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Você que trouxe aí a sua Bíblia, abra, por favor, em Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler desde o verso 23 até o verso 8 do capítulo 9. A gente vai ler do 23 até o verso 8 do capítulo 9. Mateus 8, a partir do 23 até o capítulo 9, verso 8. Amém? Todos já encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou do outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, vindos dos sepulcros. Eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo devido? A alguma distância deles, uma grande manada de porcos estava pastando. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: Ide. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar e morreu nas águas. Os que cuidavam da manada fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. Jesus entrou num barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma cama. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico: Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas disseram-lhe consigo mesmo: Este homem está blasfemando. Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: Por que pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse-lhe então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. E ele se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão temeu e glorificou a Deus que concedera tal autoridade aos homens. Tem a sua Bíblia aberta, mas vamos orar novamente. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra. Pedimos que no nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que é impedimento para a pregação do teu evangelho possa ser lançado por terra agora no nome de Jesus. E que toda barreira, Senhor, que impede os nossos corações de receber a tua palavra possa ser derrubada, Senhor. Que pela tua graça maravilhosa, pelo teu imenso amor, pelas tuas misericórdias, Senhor, o Senhor fale poderosamente aos nossos corações aqui nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Eu acredito que a essa altura, depois de ter lido toda essa passagem, você deve estar se perguntando: pastor, o que essas histórias têm em comum, pastor? Normalmente, quando a gente vem à igreja, a gente participa do culto, o sermão é normalmente uma fração, uma pequena história, e depois de lida, essa história é explicada. Bem, vamos por partes. Antes de responder essa pergunta, deixa eu te dizer uma outra informação importante. Os capítulos 8 e 9 de Mateus, o autor ele lista para nós cerca de 10 milagres. Então, desde o início do capítulo 8 até o final do capítulo 9, nós temos uma série de 10 milagres. E todos esses milagres têm como objetivo mostrar para nós, para os leitores, o poder e a autoridade de Jesus.
Então, o que os 10 milagres têm em comum? Todos eles revelam o poder e a autoridade do rei prometido. O Salvador prometido, né? O Messias que havia de vir ao mundo. Bom, mas ainda assim, esses 10 milagres, nós poderíamos dividir eles em 3 blocos ou ainda 3 conjuntos de milagres desses 10, né? Vamos imaginar aqui 10 milagres sendo colocados numa primeira cesta, uma segunda cesta, uma terceira cesta, uma porção de cada um desses 10. E em cada um desses blocos, em cada um desses conjuntos de milagres, algo além do poder e da autoridade de Jesus está sendo manifestado para os leitores. Algum atributo específico de Jesus. Eu vou repetir para ver se você pega junto comigo. Então preste bem atenção. O que eu estou dizendo é, os 10 milagres têm algo em comum. Todos eles revelam o poder e a autoridade de Jesus. Amém? Estamos juntos? Mas há ainda outra coisa que o autor quer revelar a nós. Características específicas de Jesus. E por isso ele dividiu em 3 grandes grupos de milagres. Desses 10, 3 grandes grupos. O primeiro grupo, ele mostra Jesus oferecendo graça aos rejeitados. A gente já falou disso aqui. Isso vai do verso 1 até o verso 17 do livro de Mateus. Se você tiver com sua Bíblia aberta, se puder abrir aí, você vai ver que nos primeiros 4 versículos é a cura do leproso, depois do verso 5 até o 13, a cura do servo do centurião, depois do 14 até o 17, a cura da sogra de Pedro. Então, o que o autor está mostrando? Jesus oferecendo graça aos rejeitados. Jesus exerce seu poder, sua autoridade e oferece graça aos rejeitados. O segundo grupo desses milagres, Jesus aparece oferecendo paz aos atribulados. E é por isso que nós lemos esses 3 textos aqui em conjunto, esses 3 milagres juntos hoje aqui. Jesus acalma a tempestade, isso vai do 23 até o 27. Depois, Jesus liberta 2 homens endemoniados, isso vai do 28 até o 34. E depois, do verso 1 até o verso 8, Jesus cura um paralítico. E aí sim a gente está pronto para responder essa pergunta. O que esses 3 milagres têm em comum? Além de revelar o poder e a autoridade de Jesus, nesses 3 milagres, Jesus oferece paz aos atribulados. E a gente vai analisar isso aqui em cada um desses milagres, em cada uma dessas sessões. Paz aos atribulados. É por isso que nesse sermão nós lemos esses 3 milagres, porque quando olhamos para esses 3 milagres juntos e não apenas separados, eu sei que de repente você já ouviu muitas mensagens onde esses milagres foram apresentados de forma separada, né? Ou o pastor pregou apenas sobre Jesus acalmando a tempestade, ou só sobre a libertação daquele homem endemoniado, né, possesso por demônio, ou só sobre a cura daquele paralítico. Mas eu acredito que quando o autor, Mateus, une esses milagres, une esse conjunto, esse relato, e ele coloca justamente nessa ordem, ele tem um propósito. O autor sempre tem um propósito. Ele não fez uma lista aleatória de milagres. Ele fez uma lista de maneira que essa lista nos conduzisse a uma mensagem que está sendo transmitida aqui. Então eu penso que se a gente fosse fazer, claro que a gente poderia fazer isso, uma análise detalhada de cada um desses milagres, não é meu propósito aqui hoje, eu não quero cansar vocês com isso, tá certo? Mas eu penso que além de fazer isso, algo também mais produtivo ainda é perceber por que o autor juntou essas histórias. Você já pensou nisso? Você já pensou que quando você está lendo os evangelhos, cada autor tem uma perspectiva? Ele tem um olhar? Então, quando os evangelhos são escritos, a gente não está lendo só uma mera biografia de Jesus. Nós estamos lendo, sim, claro, traços de uma biografia, mas a ordem da história não é uma ordem cronológica. Quando você vai ler Marcos, Marcos lista esses milagres numa ordem diferente do que Mateus listou. Lucas também, uma ordem diferente da que Mateus listou. Mas por que Mateus escolheu essa ordem? Eu queria que você pensasse nisso. Eu sei que isso parece um pouco técnico, mas não é não.
Então se concentra aí para prestar atenção, que eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso a falar aos nossos corações aqui nessa noite. Só que para a gente alcançar essa mensagem que está sendo transmitida, a gente tem que pensar na mente do autor quando escreveu. Porque se ele juntou isso, essas peças desse quebra-cabeça, ele tinha uma mensagem. E o nosso objetivo é alcançar essa mensagem. Claro que com muito cuidado, porque é comum aqui, quando a gente vê os milagres de Jesus, muita alegoria a respeito desses milagres. Né? A narrativa desses milagres servindo para muitas ilustrações da vida comum. Mas eu penso que é algo mais simples do que isso. Eu penso que Mateus aqui não estava tão desejoso de falar apenas das tempestades que a gente passa na vida. Eu penso que Mateus não estava tão assim desejoso de falar apenas sobre a expulsão de um demônio de uma pessoa. Afinal de contas, ele já tinha feito isso lá no verso 16 para nós. Já tinha dito que Jesus tinha expulsado o demônio de muitas pessoas. E também penso que Mateus não estava apenas interessado em falar da cura de um homem paralítico. Ele já tinha contado, ele já tinha contado inúmeras curas e ainda iria contar muitas mais. Mas então por que ele escolhe essas? E por que ele junta essas? Ao unir esses relatos, nós temos uma grande ideia sendo transmitida aqui. E a minha grande ideia ficou dessa forma: Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. E ele tem todo o poder e autoridade para oferecer paz aos atribulados. É isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui hoje. Que ao compor essas histórias, ao unir essas histórias, Mateus deseja que eu e você percebamos que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder e autoridade. E ele tem poder para oferecer paz àquele que se encontra atribulado. Todos esses relatos, todas as pessoas envolvidas nesses relatos, tanto na calmaria da tempestade, né, no meio ali da tempestade com os discípulos, depois com os 2 endemoniados e a cidade de Gadária, depois com as pessoas, aquele homem ali que foi curado em Cafarnaum, todas aquelas pessoas envolvidas nesses 3 milagres careciam de uma coisa: paz. Paz. Elas careciam de paz. E Jesus proveu essa paz para elas. E é isso que eu quero levar os irmãos hoje a refletir. Jesus proveu paz para aquelas pessoas. Primeiro, Jesus trouxe paz aos discípulos em meio a uma tempestade. Isso vai lá do 23 ao 27. Você está com a sua Bíblia aberta? Amém? Do 23 ao 27, veja que o relato é a calmaria da tempestade. Eu sei, muitas ilustrações, muitas metáforas para essa tempestade são usadas em inúmeros sermões, eu mesmo já preguei inúmeras vezes dessa maneira, mas eu gostaria que a gente hoje aqui fizesse o exercício de olhar para esse texto de uma forma simples, do jeito que ele está aí. E o que é que o texto está nos dizendo? O texto está nos dizendo que havia uma tempestade junto ao mar da Galileia, onde os discípulos haviam entrado no barco. É isso, as forças da natureza atuando, as ondas batendo contra aquele barco, e os discípulos, com toda a sua experiência de homens versados em alto mar por causa da pesca, ainda assim temem a morte. E aí, como eu disse, eu vou repetir isso de novo de propósito, muitas ilustrações, mas vamos olhar para o simples. Para o simples. O que esse texto está dizendo para nós? Primeiro, uma informação importante. O mar da Galileia não é um mar, como a gente conhece. O mar da Galileia é, na verdade, um grande lago. Você sabia disso? Não? É um grande lago. De 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Então, essas tempestades, assim como essa tempestade relatada aqui no texto, elas são comuns. Elas eram comuns. Se o vento, batesse com força contra o monte, que agora eu não lembro exatamente o nome, mas contra os montes que ficavam no entorno desse grande lago chamado Mar da Galileia, esse vento, quando ele bate no monte, ele voltaria nesse lago, provocando ondas enormes nesse lago. Esse lago muito extenso, 21 quilômetros. Então, a própria força do vento poderia estar um dia de sol. Entende? Podia estar um dia de sol. Sem nenhuma nuvem. Porque quando eu e você pensamos em tempestade, seja sincero, o que vem à sua mente?
chuva, né? Trovão, relâmpago, ondas de noite, né? A água ali batendo no barco. Mas para ter uma grande tempestade no Mar da Galileia, precisa menos do que isso. Podia estar um dia de sol e desde que o vento soprasse forte, batesse contra o monte e voltasse toda aquela força do vento, seria o suficiente para gerar ali uma tempestade. O que eu estou tentando dizer para os irmãos? Que a tempestade nesse texto não é algo não natural, pelo contrário, é algo completamente natural. Deu para entender? Sim? Tem nada de fora do comum aqui. O que o autor quer mostrar para mim e para você não é a tempestade como sendo o centro das atenções, embora normalmente ela recebe o centro das atenções nessa passagem. Mas o que o autor quer mostrar para mim e para você é que, embora as tempestades que fossem algo natural naquela região, aconteceu naquele dia e colocou muito medo nos discípulos, havia algo fora do normal. E esse algo fora do normal era que eles estivessem no barco junto com alguém que podia comandar as forças da natureza com apenas uma palavra. Essa é a única coisa anormal nesse texto. A única coisa anormal no texto não é a tempestade. É o fato dos discípulos se darem conta de que eles estavam diante daquele que tinha todo o poder nos céus e na terra para comandar o vento e o mar. E o vento e o mar lhe obedecem apenas com o poder da sua palavra. Tamanho é o seu poder, tamanha é a sua autoridade. Agora, é claro, obviamente, o desespero daqueles discípulos é justificado. O texto fala para nós que foi tão grande tempestade, no verso 24, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. E Jesus está dormindo no barco. Então os discípulos se aproximam para despertar e dizem: Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. O medo, o desespero daqueles discípulos é justificado. Eles estavam diante de um grande perigo e do medo da morte, né? Se eu e você estivermos diante de um grande perigo e do medo da morte, a gente vai se desesperar ou não? Né? Não adianta você se fazer de forte e corajoso, não. Você vai ficar com medo, sim. Você vai pensar: Senhor, me socorre. Pai, em nome de Jesus, me livra disso. Então, o medo dos discípulos é justificado. No entanto, o autor deseja mostrar que eles ainda não haviam se dado conta da grandeza daquele que estava dormindo no barco. É isso que ele quer mostrar. Não é a grandeza de uma tempestade que colocou medo nos discípulos. Não é isso, irmão. É a grandeza daquele que estava no barco naquele dia. O Filho de Deus, que tem poder para acalmar a tempestade. Então, quando esse Filho de Deus, que tem poder para acalmar a tempestade, se manifesta naquele dia, ele traz paz ao coração aflito daqueles discípulos. Naquele momento, esse Jesus, vestido de poder e grande glória, declara apenas uma palavra, e isso oferece paz para aqueles homens. Na nossa segunda história, nós vemos Jesus trazendo paz a dois homens que eram cativos de Satanás, dois homens cativos do diabo. Isso aparece do verso 28 até o verso 34. E outra passagem que também é bem mal interpretada por aí afora. Porque eu sei que o que chama a minha e a sua atenção, sejamos sinceros aqui, muitas vezes o que chama a nossa atenção, assim como a tempestade, mais do que aquele que controla a tempestade, é o fato daqueles homens estarem endemoniados mais do que o Jesus que os libertou dos demônios, sim ou não? Porque é uma história chocante, é uma história horripilante. Imagina essa cena. É algo digno de um filme de terror. Verso 28 diz assim: quando chegou do outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram aos seus encontros, vindos dos sepulcros. Só você imaginar isso já coloca medo, né? Os homens vindo de um cemitério até Jesus. Então você já saía correndo, né? Você não ia nem falar, está repreendido, não. Você ia sair correndo, né? Fugindo. Bom, e quando a gente lê essa história, eu estou brincando assim para ficar mais leve, é claro, mas quando eu e você lemos essa história, é claro que isso nos chama muita atenção. Veja o final do verso 28, diz assim: eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho, as pessoas evitavam passar por aquele caminho por medo daqueles 2 homens endemoniados. Não é uma história terrível, chocante, mas o autor não está listando essa história apenas para nos pôr medo.
ele está narrando essa história para nos mostrar que Jesus é aquele que tem poder para libertar os cativos. E aqui eu queria que você, como eu disse, eu não tenho o objetivo aqui de fazer uma exposição detalhada de cada versículo, mas eu queria muito que você prestasse atenção que Jesus já havia liberto outros endemoniados. Isso aparece aonde, pastor? Capítulo 8, verso 16. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra, ele expulsou os espíritos. Você está acompanhando aí na sua Bíblia? Amém? Então, o que o autor está dizendo para nós? Isso já havia acontecido. Já havia acontecido. Mas o autor não relatou tão detalhadamente como essa história. E aí você tem que ligar o sinal amarelo. Você tem que ficar no alerta. Por quê? Porque nos outros ele falou de certa forma genérico, mas agora ele então faz um relato mais detalhado. Porque ele quer fazer eu e você percebermos o detalhe do diálogo. O diálogo entre Jesus e o demônio que estava possuindo aqueles dois. Veja só o verso 29. Verso 29 diz assim: e gritaram: que temos nós contigo, Filho de Deus? Observa bem, irmãos, as palavras. Viestes aqui nos atormentar antes do tempo devido? Como eu disse, não dá para a gente ficar numa exposição muito detalhada, isso tomaria muito tempo, não é o meu objetivo aqui hoje. Mas pelo menos 3 coisas você tem que perceber ao ler esse versículo. Vamos lá, primeira coisa, os demônios estão admitindo a divindade de Jesus. Olha só, vou repetir. E gritaram: que temos nós contigo, o que está escrito aí na sua Bíblia? Filho de Deus. Eles estão admitindo a divindade de Jesus. Primeiro relato, Jesus é aquele que tem poder para controlar o quê? As forças da natureza. Isso é algo divino ou não? Agora Jesus tem poder para controlar as forças espirituais do mal. Isso é algo divino ou não? Sim. Ele é o Filho de Deus. Outra coisa que fica registrado nesse diálogo é a autoridade que Jesus tem sobre eles. Não apenas que Jesus é o Filho de Deus, mas que ele tem autoridade sobre eles. Fala assim, olha, viestes aqui nos atormentar? Viestes aqui nos atormentar? Como é que Jesus poderia atormentar eles se não tivesse poder sobre eles? Por que Jesus poderia subjugá-los se não tivesse poder sobre eles? Porque Jesus não, assim como Jesus disse para saírem, né? No verso 31, se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Se eles precisam argumentar com Jesus, pedir algo a Jesus, como isso seria possível se Jesus não tivesse todo o poder sobre eles para submetê-los à sua vontade? Percebe o que eu estou querendo dizer? Aqui ele está mostrando para nós que Jesus tem poder para submeter as forças do mal, submeter as armas de Satanás. E além disso, eles também declaram a certeza do julgamento futuro. E isso é muito importante também. No final do verso fala assim: vieste nos atormentar antes do tempo devido. Então há um tempo devido, sim ou não? E eles estão afirmando isso. Isso deveria também ligar na sua mente um sinal de alerta. Há um tempo devido, onde Deus trará a sua justiça sobre a terra, para julgar todos aqueles, grandes e pequenos. Então Deus irá julgar e sentenciar uma justa punição. Uma justa punição. Por que justa punição, pastor? Porque todos são pecadores e carecem da glória de Deus. E aqui os demônios estão afirmando a divindade de Jesus, a autoridade que Jesus tem sobre eles, e estão falando sobre um julgamento, a certeza de um julgamento no tempo do fim. Satanás havia dominado aqueles homens, havia escravizado aqueles homens, reprimidos, isolados de tudo e de todos. Aqueles homens estavam vivendo nos sepulcros, isolados da família, isolados dos seus amigos, isolados da sociedade, mas estava ali, entre eles, Jesus, o Filho de Deus, que tem poder para libertar os cativos e oferecer paz aos atribulados.
É isso que o autor está mostrando para nós novamente, que embora aquela fosse uma cena de um filme de terror, estava ali alguém que com uma palavra tinha poder para libertar cativos e oferecer paz àqueles homens. Paz. Agora, tem uma outra coisa que eu queria abrir um parênteses aqui. Uma observação que eu acho que a gente não pode passar por esse texto sem falar isso. Veja só o verso 33 e 34. Ele diz assim: os que cuidavam da manada fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. Irmãos, eu confesso que quando estava me preparando para esse sermão e pensando muito sobre esse texto, eu não entendo no primeiro momento o que faz aqueles homens mandarem Jesus embora. Porque é isso que o autor está dizendo para nós. Que depois de ouvirem o que aconteceu, ao invés deles irem até Jesus, em confissão, em arrependimento de pecados e reconhecerem a autoridade de Jesus, eles mandam Jesus embora. Pensa nisso. O que é que fez aqueles homens mandarem Jesus embora? Bom, o texto diz isso para nós. Não explicitamente, mas implicitamente sim. Porque ao pedir que Jesus se retirasse daquela cidade, daquela região, por causa dos 2.000 porcos, e não é à toa o número, né, que se revela no texto, a manada de porcos, né, isso a gente tem o relato dos 2.000 porcos em Marcos, mas essa manada de porcos que são mandadas para o precipício, aqueles homens automaticamente calcularam o prejuízo que tiveram com os porcos. Tivemos um grande prejuízo hoje. Esse homem que está aqui entre nós nos causou um grande prejuízo. Eles não conseguiram dimensionar o valor do que Jesus havia feito àqueles 2 homens. Eles calcularam prontamente os 2.000 porcos, a manada sendo precipitada no mar, mas não conseguiram dimensionar o valor daqueles 2 homens sendo libertos de Satanás. Não conseguiram dimensionar isso. Qual seria o valor da liberdade? Qual seria o valor da verdadeira liberdade proporcionada por Jesus? Alguém saberia dizer? Com toda certeza, vale mais do que os porcos, sim ou não? Vale mais do que os porcos. Você disse sim, mas aqueles homens não conseguiram perceber isso com tanta clareza. E com certeza é muito maior do que qualquer espécie de prejuízo financeiro que eu e você tivéssemos. Mas nem sempre a gente enxerga isso. Eu vou repetir para você entender o que eu estou querendo dizer. Preste bem atenção. Se você diz sim para o cálculo que aqueles homens fizeram, para o quão rápido eles foram, né, para dimensionar o prejuízo, mas não para dimensionar a verdadeira liberdade, você também deveria ligar um sinal de alerta. Porque nós fazemos esse mesmo cálculo. Nós fazemos o mesmo cálculo de não ir a Cristo, por talvez o prejuízo financeiro que isso vai nos custar, e ignoramos o valor da verdadeira liberdade que nos é oferecida por Jesus. Jesus nos oferece verdadeira liberdade, mas os homens se apegam a outras coisas, aquilo que eles podem supostamente perder. E com isso estão caminhando a passos largos para o inferno. Então, esse é o momento que você precisa refletir sobre isso. Será que na vida você não está fazendo cálculos pelos prejuízos que você pode ter em nome de ir a Cristo e talvez esteja perdendo de vista o valor da verdadeira liberdade que está sendo oferecida a você em Cristo Jesus? E talvez o que te impede de ir a Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador está se tornando para você algo muito caro. Algo muito caro e que está custando a sua liberdade? Bom, vamos para o próximo relato. Nos versos de 1 a 8 do capítulo 9, Jesus traz paz a um pecador. Jesus traz paz a um homem pecador. Ele entra num barco, vai para o outro lado do mar, e quando chega à cidade, trazem um homem paralítico deitado numa maca, e vendo que a fé que possuíam,
Jesus disse ao paralítico: ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Jesus não apenas tem poder para controlar as forças da natureza ou para submeter as forças espirituais do mal, como também ele tem poder para perdoar pecados. Você consegue perceber que a gente está escalando? Jesus tem poder para controlar o natural, tem poder para controlar o sobrenatural e tem poder para nos conduzir à eternidade. Tem poder sobre as forças da natureza, tem poder sobre as forças do inferno e tem poder para perdoar pecados. O autor está escalando aqui. E eu já queria antecipar uma aplicação aqui óbvia. Porque eu e você vivemos em busca de Deus acalmar as tempestades da nossa vida. É isso ou não? Vivemos em busca de que Jesus nos liberte das amarras do diabo e das ciladas do maligno. É isso ou não? Mas nós deveríamos buscar com muito mais intensidade o Jesus que pode perdoar o nosso pecado. Perdoar os nossos pecados e nos conduzir à vida eterna. O maior milagre que aconteceu naquele dia não foi o fato de um paralítico poder voltar a andar. Não foi. O maior milagre que aconteceu naquele dia foi a purificação do coração aflito de um pecador. Aquele que vive no pecado anda com a alma angustiada. Ele se põe em estado de guerra contra Deus. Ele se tornou inimigo de tudo aquilo que é santo, de tudo aquilo que agrada a Deus, por causa da sua desobediência. A sua alma agora vive aflita, não pode ter paz, como diz Isaías, a não ser que o próprio Deus o perdoe e o restaure de sua condição caída. Sabe, porque muitos de nós vivem angustiados, vivem aflitos, vivem como se carregasse o mundo nas costas. A falta de paz que você tem é por causa do pecado. O pecado nos colocou em guerra contra Deus. Você entende isso? Desde o Éden nós estamos em guerra. O homem caído é um ser em guerra. Ele luta contra Deus, ele luta contra a natureza, ele luta contra o seu semelhante, ele luta contra ele mesmo. É por isso que ele se afunda na droga, na bebida, na prostituição, na mentira, porque ele luta contra ele mesmo. O homem vive em guerra no pecado. Entenda, a única coisa que pode livrar esse homem aflito é a paz com Deus. Paz com Deus é diferente da paz de Deus. Deixa eu explicar. A paz de Deus é um sentimento, como diz o texto de Filipenses, que vem sobre nós pelo Espírito Santo de Deus quando nós estamos ansiosos e nós vamos a Deus com oração e súplica, colocamos diante dele toda a nossa ansiedade e a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guarda o nosso coração. Isso é uma paz de Deus. Eu não estou falando da paz de Deus. Eu estou falando de paz com Deus. Eu estou falando não de um sentimento, mas de um estado. Porque o estado desse homem era um estado de guerra. A aflição, a angústia do coração desse homem se devia a ele viver por causa do seu pecado. O texto não diz que ele era paralítico por causa do pecado. O texto não diz isso. O texto não fala isso. Que ele estava daquele jeito porque ele pecou. Mas embora aquele homem tivesse uma doença física, Jesus preferiu antes disso curar a mazela que havia no seu coração. Veja, a ordem dos fatores aqui altera o produto, sim. O mais importante veio primeiro. Porque Jesus podia só ter curado aquele homem e ele continuar agora caminhando com as duas pernas e ir parar no inferno. Então, antes de curar as suas pernas, Jesus curou o seu coração. Jesus tratou o seu coração. O milagre, irmão, escute isso em nome de Jesus, igreja. O milagre, a cura, as bênçãos, é aquilo que todos queremos. Mas é importante olhar para esse texto e compreendermos que a paz que vem pelo perdão dos pecados e a alegria da salvação, isso sim é tudo o que realmente precisamos. Não vamos ser hipócritas aqui, é claro que nós queremos a bênção, sim ou não? É claro que nós queremos que Deus estabeleça a cura.
É claro que nós desejamos que Deus faça a nossa vida prosperar em todos os sentidos, sim ou não? É claro que nós queremos isso. Nós quantas vezes vemos a igreja e quando chegamos aqui apresentamos diante de Deus tantas demandas. Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso da cura, eu preciso da libertação, eu preciso que o Senhor acalme as tempestades em minha vida, eu preciso que o Senhor acalme as tempestades na minha família, eu preciso que o Senhor liberte os meus filhos, eu preciso que o Senhor liberte os meus irmãos, os meus pais, marido, esposa, eu preciso que o Senhor os livre das amarras do diabo. Mas entenda, o que nós mais precisamos é que Ele nos perdoe. É que Jesus, pela sua obra redentora, nos ponha em um estado de paz com Deus. Esse é o maior milagre. A salvação é o maior presente que nós poderemos receber de Jesus. Viver em paz com Deus é melhor. É o melhor estado que o homem pode experimentar. É o melhor estado que o homem pode experimentar. É ele ter a certeza de que vive em paz com Deus. Perceba como o texto está nos conduzindo o tempo todo a uma verdadeira escalada. A paz que Jesus oferece acalma a nossa alma diante das tempestades, sim ou não? Sim. A paz que Jesus nos oferece nos liberta das garras do diabo, tenha certeza disso. Mas a paz que Jesus também nos oferece transforma o homem pecador de inimigo em amigo de Deus. E esse é o melhor título, a maior bênção, o maior milagre que eu e você poderíamos desfrutar. Homens pecadores, falhos, fracos, caídos, serem feitos amigos de Deus. Amigo de Deus. Eu não sei se você aqui nessa noite já desfruta disso. Eu não sei se você aqui nessa noite já caminha como aquele que tem paz com Deus. Mas eu queria te dizer que o Jesus que está entre nós, vestido de poder e autoridade, ele pode dar paz aos atribulados. Ele pode dar paz ao coração do homem pecador como eu e você. Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, como é bom saber que nós podemos declarar essa verdade tão maravilhosa, que nós temos paz com o Senhor, que nós fomos feitos amigos de Deus, amigos de Jesus. Ó Deus, como diz a canção, que eu nem me atrevo a cantar aqui, mas como é bom saber que nós somos amigos do Senhor. Como essa é a melhor bênção, a melhor dádiva que poderíamos ter recebido, Senhor. E quantos corações ainda angustiados, aflitos, Senhor, escravizados pelo diabo, pelos pecados, pelas tempestades da vida, precisam desfrutar dessa mesma paz, Senhor. O Senhor Jesus pode nos dar. O Senhor tem poder para nos dar. E nós pedimos que por misericórdia, pelo perdão dos pecados, o Senhor nos ofereça essa paz aqui nessa noite. E que todo aquele que ainda não vive nesse estado de paz com o Senhor, possa aproveitar dessa oportunidade para fazer as pazes contigo, para vir a Cristo em confissão e arrependimento, e que saiam daqui todos nessa noite como verdadeiros amigos de Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.